Essa aula é um trecho da nossa sala secreta, onde eu ensino ao vivo e respondo dúvidas de saxofonistas. Muita gente reclama que o grave do sax não sai de primeira, ou parece sempre instável. Nesse corte, eu vou te mostrar qual é o risco invisível que atrapalha seus graves e um exercício simples que pode transformar seu som já na próxima prática. O risco invisível das notas graves. Estabilidade da embocadura. Esse aqui é um dos maiores problemas que travam os saxofonistas, tá? De tocarem bem notas como si bemol grave, né? Que são notas que muitos saxofonistas consideram como notas muito difíceis. Elias, mas por quê? Por que a estabilidade seria esse problema? Porque é o seguinte, quando você vê saxofonista na internet, e hoje isso é algo que a gente tem que falar, né? Tipo, você tem que ser um exemplo que eu tenho que dar aqui. Por quê? Porque a maioria de nós tem como referência, diferente do passado, onde as nossas referências estavam nos discos, por exemplo. Eu, quando comecei, as minhas referências não eram visuais, né? Eu não via elas porque não tinha internet. Eram todas nos discos. Então, hoje, a gente pode ver os saxofonistas. E quando você vê um saxofonista, você tem a oportunidade de ver ele mexendo na embocadura, tá? A gente tem a oportunidade de ver aqui, ó, esse movimento de mandíbula. E o que acaba acontecendo? Quando você vê esse músico tocando, você vê, opa, tem um movimento lá. Então, se tem um movimento, eu tenho que mexer, eu posso mexer. Concorda comigo? Então, de maneira geral, a gente vê os músicos tocando e automaticamente aquilo vira pra gente também uma referência. Se ele mexe, por que eu não posso mexer? Se você não sabe por que movimenta, isso é muito mais prejudicial do que benéfico. Você precisa entender isso. Tá? Por exemplo, se você, na hora que vai tocar um grave, ou melhor, vamos pensar assim. Imagine aí quando você começou a tocar o saxofone. Pensa comigo, tá? É muito importante você ter o raciocínio do que eu quero trazer pra você. Imagina que você foi lá tocar, quando você começou a tocar o saxofone. Imagine se na hora de tocar o si, que todo mundo começa a tocar mais ou menos, né? Esse aqui, ó. Falassem pra você assim, ó, Samuel, quando você for tocar esse si, cada vez que você tocar tem que ser diferente. Imagina isso aqui, tá, Samuel? Aí depois você toca. Aí depois você toca. O que vai acontecer? O si vai ser uma nota que você nunca vai conseguir tocar. Só que não é isso que ninguém faz. Todo mundo, quando começa a aprender o saxofone, aprende que tem que estabilizar esse si, que ele tem que ser igual. Então a pessoa tocou, ela vai tentar de novo. Ou seja, ela vai fazer o possível para que essa nota seja igual, seja estável. Só que olha só isso aqui e vê se você se identifica com isso. Quantos aqui, quando vão praticar o grave no saxofone, fazem o primeiro exemplo que eu dei lá? O exemplo de, ao ir tocar aquela nota, sempre tendo que tocar diferente. Aí você vai tocar o grave, aí abre a embocadura. Aí outro momento aperta. Aí outro momento relaxa. E nunca a nota sai como deveria. Então, como é que pode, de maneira geral, a gente querer um vínculo, uma familiaridade com uma nota, se de maneira geral você não faz isso no seu dia a dia? Aí para pensar comigo. Você toca com mais frequência os graves do saxofone ou a região natural? Pensa comigo. É lógico. Gente, eu sempre digo o seguinte, o ensino ele tem que ser lógico. Ele não é uma ciência, sabe, espiritual que ou você crê e tá certo ou não crê e tá errado. Não é isso, não é lógico. O ensino do saxofone é lógico. Eu posso te explicar, você pode entender e você pode reproduzir. Tá entendendo? Então, dentro disso, olha aqui o que eu quero que vocês pensem. Se você, de maneira geral, toca a região natural do instrumento, não tem dificuldade com o grave, é por quê? É porque você convive menos com essa região. Então, só aqui, olha os problemas que a gente tem. A gente tem o risco invisível, que eu trouxe aqui para vocês, que é qual, Elias? Estabilidade da embocadura, tá? Porque, de maneira geral, aqui, ó, toca pouco, quando toca sempre diferente. Tá sempre procurando. Assim como você estabilizou a região natural e só de tocá-la com frequência, ela se resolveu, você trouxe familiaridade para ela, o grave é a mesma coisa. Não tem uma grande diferença de como você toca a região natural do instrumento, a região média aqui, certo? Sem registro, para o grave do saxofone. Então, da maneira que você toca aqui, ó, por exemplo. Tem muita gente quando vai tocar o saxofone no grave, faz isso aqui, ó. E consegue tocar. Não consegue tocar de primeira, tipo. Mas quando vai, a pessoa sempre faz uma escalinha para tocar. Acontece muito isso. Então, o que isso nos prova? Que a pessoa, ela sabe que se ela tocar a região que ela tem familiaridade,
ir para o grave, vai sair. Por quê? Porque lá ela tem estabilidade. E se ela for para a região que ela não tem familiaridade, que ela não está tocando com frequência, com aquela estabilidade, vai funcionar. Então percebam como mesmo uma pessoa que não tem uma informação muito bem embasada, ela acaba fazendo coisas certas sem perceber. Só que o que ela tem que entender? Que ela não pode ficar dependendo para tocar um grave. Ela tem que ir direto naquilo e ter estabilidade. Então percebe que eu estou tocando aqui, ó, si bemol grave, sem nenhuma dificuldade. Ó, comecei do zero. E poderia tocar bem forte. Elias, como é que se faz para fazer isso? Estabilidade. Com a embocadura que eu toco, a região natural do instrumento, eu toco grave. E outro ponto, tocar com frequência essa região. Elias, mas não tem nada que eu toque, não tem nenhuma melodia, não tem nenhuma música que eu toco, por exemplo, onde eu lido com essa região. Como é que eu posso fazer para melhorar isso? Como resolver? Pratique o começo de escalas que envolvem a região grave. Quem conhece a minha metodologia já sabe que, de maneira geral, eu indico tudo dentro do seu repertório. Praticar sempre dentro do repertório. Mas digamos que você quer praticar essa região, né, que é algo que você não consegue dominar e você quer dominar ela, o que você faz? Pega uma escala com um si bemol maior, por exemplo, que é uma escala que começa no si bemol, e pratique só o começo dessa escala. Só isso aqui, ó. E o resto, Elias, a gente está aqui para resolver o grave. Esse aqui é outro problema que acaba acontecendo com a maioria. Fica buscando um remédio, por exemplo, que é para a cabeça, mas passa no pé. Tá entendendo? A pessoa foi lá na farmácia, seguinte, tô com dor de cabeça, quero um remédio aqui. Aí chega em casa, a pessoa vai passar o remédio no pé. Ela não vai nem ingerir, ela vai passar no pé. É o que vocês fazem quando vocês querem resolver o grave e vai estudar outra coisa naquele material. Ou seja, o que eu tô falando aqui? Do grave. Se eu quero melhorar meu grave, eu vou ficar praticando aqui, ó. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tocar o grave é... Para que eu vou praticar o resto da escala se aqui o que eu estou resolvendo é o grave? Beleza? Então, para resolver questões relacionadas a essas notas dessa região do grave, tudo que você precisa fazer é conviver mais com essa região. Já passei um exercício. E, de maneira geral, é trabalhar a estabilidade. Para isso, comece praticando o som real nos graves, pois o movimento de relaxar a embocadura é uma técnica para tocar graves que chamamos de subtone. Subtone, e é uma técnica que recomendo que pratique só após ter estabilidade nos graves, tocando eles com naturalidade, tá? Ou seja, o subtone, que é essa técnica que deixa o grave mais aveludado, é uma técnica que, depois que você resolver ali os graves, você pode avançar para ela depois. Aí vai ser fácil. O problema é quando você quer avançar para o subtone, não tem estabilidade, não consegue tocar as notas, aí não sai nem subtone, não sai nada. Você tá entendendo? Então você precisa praticar para essas notas saírem. Se isso faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários qual nota mais te incomoda no sax. E se quiser se aprofundar de verdade, entra para a sala secreta e participa ao vivo de aulas como essa. Ou assine o Coach Saxflix e tenha acesso a uma biblioteca completa de aulas com material de apoio. O link está na descrição. Até o próximo vídeo.